Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. E você em casa sabe quanto paga de impostos a cada ano? Pois é, a lista é longa, né? Entre ICMS, IPVA, IPI, COFINS, IOF e tantos outros, hoje existem mais de 50 impostos. Além disso, estamos aí em pleno período de declaração do imposto de renda da pessoa física. Pois é, em 2013 o Brasil alcançou uma marca recorde de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos recolhidos. E agora em 2014, entre o dia 1º de janeiro e hoje, 18 de março, de acordo com o site impostômetro.com.br, o brasileiro já pagou mais de 386 bilhões de reais em impostos. Eu vou mostrar para você agora, colocar na sua tela. Inclusive, esses números estão aumentando aí, ó, já 386 bilhões, 836 milhões e lá vai, mais de 700 e tantos mil reais em impostos. E como se não bastasse o grande volume de impostos, entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. O Brasil fica atrás, inclusive, de países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. Esses são resultados de um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Então, no programa de hoje, a gente tenta entender mais sobre o complexo sistema tributário brasileiro e fala também sobre as iniciativas que lutam pela simplificação e pela redução do número de impostos no nosso país. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Bruno Sanseverino Lira. Ele é tributarista e diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro. E também conosco está o João Boaventura Branco. Ele é professor de Economia da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. E logo mais a gente também conversa com o Roberto Carvalho. Ele é vice-presidente do Instituto Atlântico e coordenador do Movimento Brasil Eficiente. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para participar do nosso bate-papo, tirar todas as suas dúvidas, deixar registrada aí a sua opinião em relação aos impostos no Brasil. Participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões, recados, o que você quiser aí pela internet. Tem duas formas de participar. A primeira delas é na nossa rede social. Se acessa o facebook.com/canal Futuro Oficial, encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago aí a sua participação aqui para o estúdio com os nossos entrevistados. Outra forma de participar pela internet é no microblog e no Twitter, mandando sua mensagem para o perfil que é o @canalfutura. Você ainda tem como opção o nosso bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Quero começar ouvindo do João. João, para que servem os impostos no Brasil? Cristiana, essa é uma resposta relativamente fácil, né? Os impostos basicamente servem para financiar as necessidades da população, as necessidades que são definidas na esfera da política como as mais prioritárias para que um determinado Estado nacional venha prover seus cidadãos com esses serviços. A complicação começa, né, exatamente no momento em que você começa a definir quais são as prioridades, né? O que esse Estado se propõe a fazer e o que esse Estado se propõe a não fazer. Quando nós temos um Estado como o Estado brasileiro, que é um Estado que se propõe a fazer muitas coisas, por exemplo, o nosso Estado ele se propõe a fornecer a educação no nível básico, no nível intermediário, ele se propõe a oferecer um sistema de saúde integral, universal. São dois direitos garantidos da nossa Constituição, né? O acesso à educação e acesso à saúde. De 88, o próprio sistema previdenciário e, mais recentemente, os gastos com assistência social, que vem crescendo bastante por ocasião do Bolsa Família, programas como Minha Casa, Minha Vida, etc. Então, o Estado brasileiro, além dos juros, além do custo natural com a mão de obra dos servidores públicos, ele se propõe a fazer muita coisa, né? E quando você compara, por exemplo, com os países da OCDE, a carga tributária dos impostos brasileiros, ela é mais ou menos a média dos países da OCDE, que são, via de regra, os países mais ricos, né? E aí a pergunta é inevitável: por que se a nossa carga tributária é similar ao dos países mais ricos, né? 36%, 37% do PIB,
por que a qualidade dos serviços que nós oferecemos não é comparável. Então, se a gente paga tanto imposto como os países mais ricos, porque não vemos isso em retorno em serviços para a população? Né? É claro que nós temos muitas limitações, né? Nós temos muito problema com a nossa máquina de prestação de serviços, né? Muitas denúncias de fraude, de corrupção. Por outro lado, é importante que a gente veja também, né, que existem muitas iniciativas que conseguem fazer muito com muito pouco. Né? São professores abnegados, são profissionais de saúde que conseguem prestar um serviço, não obstante todas as dificuldades e limitações que têm. São militares que conseguem fazer uma defesa de um território muito amplo, com condições e equipamentos já obsoletos. Então a gente tem, na verdade, quando a gente começa a questionar isso, a gente tem dois vetores importantes. Né? De um lado, o desperdício, de outro lado, a eficiência de alguns setores da máquina pública. Mas eu acho que o ponto principal, o ponto que precisa ser discutido, é que, embora seja um percentual, os 37%, 38%, isso representa um valor. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do setor de saúde, por exemplo. A saúde no Brasil, o governo brasileiro gasta mais ou menos em torno de 4% do PIB com saúde. Ora, isso propõe a ter um sistema de saúde que atenda a toda a população. Se a gente pegar um país como a Grã-Bretanha, por exemplo, né, a Grã-Bretanha tem um PIB mais ou menos do tamanho do PIB brasileiro, são muito semelhantes, né? E a Grã-Bretanha gasta 8%. Né, gasta 8% do... E a Grã-Bretanha também tem um sistema que se pretende a oferecer um atendimento amplo para toda a população. Como paramétrico e tal, um sistema que tem seus problemas, né? Hoje a população britânica faz uma série de questionamentos ao sistema de saúde britânico, mas, no entanto, né, um sistema visto como um sistema que consegue minimamente atender às condições da população. Muito que bem, nós gastamos 4%, eles gastam 8%. Se nós dobrássemos a nossa participação no PIB, né, nós ficaríamos com os mesmos 8% no mesmo PIB, que é mais ou menos a mesma coisa. Só que acontece que a população britânica é 1/3 da população brasileira. Tá certo? Então, é fácil fazer a conta para que a gente gastasse só na área da saúde pública a mesma coisa que é gasto, né, por cada cidadão britânico, a gente teria que elevar o gasto de 4% para 24% do PIB. Ou seja, o que acontece no Brasil? No Brasil nós temos um Estado que se propõe a fazer muito, né, tendo na realidade muito pouco. Né? Ou um volume insuficiente. É um pouco como aquela história do pato. O pato, a gente sabe que o pato nada, o pato voa, né? O pato ele anda também, né? Só que o pato ele não é um exímio nadador, também não é um ele grande faz de tudo voador, um pouco, mas nada muito bem. Mas nada muito bem. Bruno, eu quero ouvir de você, a gente tem aí essa infinidade, né, de impostos, são 50 ou mais de 50 impostos, mas quais são os principais que mais estão aí no dia a dia, tirando dinheiro do bolso do brasileiro? Bem, você tem toda a razão, são quase 60 tributos que o contribuinte brasileiro tem que arcar. Os principais deles, a gente não vai poder passar por todos, mas os principais seriam o imposto de renda e a CSL, que é um segundo imposto de renda cobrado das pessoas jurídicas. Nós temos os tributos sobre o patrimônio, que seria o IPTU, o IPVA, o ITR, o Imposto Territorial Rural, o ITD, que é o Imposto sobre Doações, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões Inter Vivos. Nós temos também alguns impostos sobre operações específicas, como é o caso do IOF. O IOF é cobrado em operações financeiras, operações de câmbio, operações de crédito. E nós temos, e aí o cerne da questão, o que mais pesa no bolso do cidadão brasileiro? São os tributos sobre o consumo. O ICMS, o ISS, o PIS/COFINS e o IPI. Esses são os tributos que, quando você vai na loja comprar um produto, você acaba arcando com o grosso da carga tributária está justamente nessa conta. Que é entre 17% e 18% em média? O ICMS especificamente é 18%. Tem um detalhe que já afeta um elemento nosso, que é o da transparência dessa carga tributária. Embora o ICMS, a alíquota geral dele seja 18%, essa alíquota varia, mas pode ser dito que a alíquota geral é de 18%, ele tem um sistema de cálculo por dentro, ou seja, ele incide sobre a própria base de cálculo. Por causa disso, a alíquota efetiva não é de 18%, a alíquota efetiva é de 21,95%, que você tem que fazer um cálculo incluindo o próprio ICMS. Então, na realidade, o que seria 18% acaba sendo 21,95%. E além da carga tributária,
tem dois outros elementos que são muito importantes e que acabam contribuindo para esse custo Brasil que a gente estava falando, que é a complexidade tributária e a insegurança jurídica que todos os empresários têm que arcar. E muitas vezes também os impostos que se sobrepõem, né? Esse é um problema. Quer dizer, se você pegar a importação de bens, o II, quais são os impostos cobrados na importação de um bem? O imposto de importação, o IPI, o ICMS e o PIS/COFINS. O problema é que o II é cobrado sobre o valor aduaneiro, o valor do bem que é importado. O IPI já é cobrado sobre o valor aduaneiro mais o próprio II. Já o ICMS incide sobre o valor aduaneiro, mais o I, mais o IPI, mais ele mesmo. O PIS/COFINS, que também é cobrado na importação, recentemente teve uma discussão e o STF mudou isso, mas incluía também os demais tributos. Então, você não está pagando só aquele imposto, você está pagando aquele imposto sobre dezenas de outros impostos e concentrando todo o valor que acaba sendo arcado pelo contribuinte, pelo cidadão brasileiro. Bom, a gente sabe que o setor produtivo nacional, federações empresariais, empresas de segmentos variados, trabalhadores e a sociedade civil têm se mobilizado aí frente a esse assunto que a gente tem discutido tanto para propor uma reformulação fiscal e tributária para o Brasil. Essa mobilização, inclusive, resultou numa campanha que a gente vai assistir agora. Tá achando enrolado? Pois é, quem também tá muito enrolado é o Brasil, com mais de 50 tributos. A gente não sabe nem o que tá pagando. Para mudar essa história, acesse assinabrasil.org e participe por um Brasil com menos impostos e mais eficiente. Assina Brasil. Bom, o site eu vou mostrar para você agora na tela rapidamente, é o assinabrasil.org, que você pode acessar aqui, colocar seu nome, assinar e saber mais sobre esse movimento. E para explicar mais sobre a campanha Assina Brasil, a gente chama agora para a nossa conversa o Roberto Carvalho, que é vice-presidente do Instituto Atlântico e coordenador do movimento Brasil Eficiente. Roberto, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Acompanhando agora aqui o professor Boaventura Branco, João Boaventura, e o presidente da Associação Brasileira de Direitos Financeiros, que é o Bruno Lira, eu vejo que, digamos assim, o apontamento aí dos dois em relação ao problema é exatamente aquele que a gente está buscando agora usar para justificar essa campanha. Então, quero ver de você de que forma aí o brasileiro pode participar do abaixo-assinado para colaborar aí para um país com menos impostos. Exatamente. Então, eles apontaram aí que, por exemplo, a qualidade do gasto realmente em relação à contrapartida, né, da arrecadação é muito ruim. E também a complexidade do sistema tributário brasileiro. Realmente a gente vê que é um verdadeiro caos, né? Porque é feito para que as pessoas não entendam mesmo, porque é uma quantidade enorme de impostos e não se sabe para onde está indo isso. Então, na nossa campanha, a gente está levantando assinaturas, já temos mais de 230 mil assinaturas no assinabrasil.org, www.assinabrasil.org, e o objetivo aí é chegar a mais de 1 milhão de assinaturas para dar suporte à ação da própria sociedade numa mudança da Constituição, um projeto de emenda constitucional. Então, são duas ações. Uma é essa, da proposta de simplificar a estrutura tributária brasileira, né? Porque se existe o simples para alguns, o próprio nome já denuncia que para o resto dos brasileiros é complicado. É complicado demais, né? Então, o que a gente está propondo nisso é principalmente fazer uma simplificação, porque com isso você está, como é que se diz? Você está facilitando a vida do setor produtivo, que vai estar com muito mais facilidade cumprindo com seus compromissos, né, de pagar os seus tributos em dia, sabendo das regras do jogo com muita clareza. Quer dizer, então isso já haveria uma transparência pela simples mudança, né, por essa simplificação.
E também, por outro lado, quer dizer, para a própria sociedade, a transparência vai dar a ela ideia um pouco melhor do que está sendo feito com esse dinheiro. Quais são as prioridades de investimento que hoje são pífias em relação ao custo da estrutura de burocracia que o país tem, né, e que gera uma série de desperdícios, e também dessa má gestão, da falta de prioridades para investimento. Muito bom, Roberto, eu vou falar com você daqui a pouquinho. Diga lá, conclua. O nosso conjunto de ações, que são duas, existe uma proposta de regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal, já previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 67 dessa lei, já há 12 anos, e que ainda falta ser regulamentado. Então, isso seria uma maneira de você acompanhar o processo de investimento desses recursos, de aplicação desses recursos, não é? E priorizando os gastos principais, sabendo exatamente o que está se passando, quais são os gargalos que existem e que precisam ser, digamos assim, enfrentados previamente, não depois do dano ser feito por um mau investimento. É mais ou menos, Cristiano, para dar uma ideia para os nossos telespectadores, de um voo em que o transponder é desligado. Quer dizer, a gente está vendo aí essa situação do avião que desapareceu. O voo na Malásia, que até agora a gente não sabe notícias. Hoje dos impostos no Brasil. Você não tem noção de onde eles estão indo, para que eles estão sendo... para onde eles estão sendo canalizados, tá certo? Então, esse Conselho de Gestão Fiscal seria uma espécie de um transponder para o governo e para a sociedade poderem acompanhar, até porque esse conselho ele é paritário, teria representantes da sociedade e representantes do governo monitorando essas aplicações. Muito bem, eu quero mostrar para quem está em casa rapidamente o site também do Brasil Eficiente, que mostra de forma bem didática, aqui tem até um joguinho, a gente vai colocar na tela para você aí, de que forma poderia ser feita uma reformulação para simplificar, né, a questão dos impostos no Brasil. Cada imposto é representado aqui por um monstrinho, jogado num pacote, então se unificar esses pacotes aqui, a gente poderia simplificar muito aí a questão do sistema tributário brasileiro. Então não deixe de acessar aí o brasileficiente.org.br e se juntar aqui, ó, esse número de 232.890 pessoas que já assinaram por uma simplificação aí do sistema tributário no país. O Roberto colocou como opções essas reformulações. Agora a gente sabe que também existe uma outra linha de pesquisadores que defende a unificação dos impostos, que a gente pagasse um imposto único. Como é que vocês veem essa questão? Como a gente poderia de fato simplificar a carga tributária no Brasil, Bruno? A solução que ele estava tratando do IVA único, do ICMS único nacional, é a solução que a maior parte dos países adota. Não existe nenhum outro país no mundo que, como o Brasil, tenha 5 tributos sobre o consumo. Todos os outros têm um imposto só, que é cobrado nacionalmente. Nós não só criamos 5, como fizemos com que o ICMS fosse estadual, então o contribuinte tem que ver em cada estado qual é a legislação, e criamos o ISS municipal. Então, nos mais de 3 mil municípios brasileiros, se você tem uma empresa que presta serviço em cada um deles, ela tem que estar ciente de cada um desses 3 mil. Essa estrutura de você ter 5 tributos sobre o consumo, além de todos os outros tributos que nós falamos, mais o fato de eles estarem espalhados na federação, alguns federais, outros estaduais, outros municipais, faz com que você tenha uma imensidão de normas, uma imensidão de conflitos entre os entes federativos. Tem um estudo interessante que, depois de 25 anos da Constituição, em 2013, eles fizeram um estudo do número de normas tributárias que tinham sido editadas no decorrer do tempo. E viram que, nos 25 anos, foram editadas mais de 300 mil normas, só tributárias. E se você dividir isso por dia e por hora, você vai ver que, por dia, foram 30 e poucas normas tributárias editadas e, por hora, 1,29 normas tributárias editadas. Ou seja, se alguém quer se manter totalmente a par de todas as normas editadas pelo governo, ele tem que ler a cada hora, não pode dormir, não pode comer, não pode fazer mais nada, e tem que ler a cada hora 1,29 normas tributárias. Ou seja, o sistema já para aí. A partir daí, você não tem como ter um sistema eficiente, muito menos claro para o contribuinte.
João, imposto único seria a solução para o Brasil? Se não bastasse ainda tudo isso que o Bruno destacou, um outro aspecto indesejável decorrente dessa descentralização excessiva do ICMS é que gera guerra fiscal entre os estados. Né? E dá mais incentivo para uma empresa ou menos. Depois a União diz que isso não poderia ser feito, enfim. Né? Em relação à simplificação, eu acho que qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser um especialista na área, entende que é absolutamente impossível a gente viver com o cipual de impostos, taxas e contribuições que a gente tem. Né? É difícil as empresas fazerem um planejamento tributário, é difícil o empreendedor, né, avaliar se vale ou se não vale a pena lançar um determinado projeto, além dos chamados custos de transação, que envolve toda a dificuldade que você tem de minimamente entender e operacionalizar aquilo. Então, portanto, a simplificação ela é muito bem-vinda e é uma iniciativa que o Roberto vem desenvolvendo lá, fantástica. Já que a gente não tem conseguido fazer a reforma tributária a partir da classe política, de cima para baixo, quem sabe se for uma iniciativa com essa pressão da população, popular, a gente consegue uma minimamente, pelo rápida, menos, reduzir a quantidade de impostos que a gente tem. Eu não digo chegar no imposto único, né? Porque a finalidade do imposto, ela não é só arrecadatória. Né? Uma finalidade tão importante quanto arrecadar no imposto é a finalidade, como dizem os economistas, alocativa, ou seja, você promover a distribuição de renda no país através dos impostos. Né? E com isso, o imposto único ele certamente não cobriria essa finalidade, porque ele seria, como se diz na terminologia, regressivo, ou seja, ele afetaria proporcionalmente mais os que ganham menos do que os que ganham mais, como aliás é o caso aqui que o Bruno citou do ICMS. Né? ICMS é hoje um imposto regressivo, por quê? Porque o ICMS incide em grande medida sobre itens relacionados à alimentação. Ora, quem é que gasta mais em proporção à sua renda com alimentação? Né? São as classes mais pobres. Que tem a renda menor. E paga a mesma coisa por um saco de feijão que alguém mais rico. Bom, essa discussão pode seguir aqui a tarde toda, mas o nosso tempo já está voando, quase chegando no finzinho do programa, então eu quero aproveitar e colocar as questões aqui que chegaram para a gente, o pessoal de casa mandando Facebook, Twitter, telefone. A questão do Dilon Bressan pelo Facebook, na verdade, de certa forma, o Bruno já respondeu que, em relação a essa complexidade do sistema federativo, né, por termos municípios autônomos, estados autônomos, isso de fato, isso já é resposta para o Dilon, né, Bruno? Isso de fato aumenta muito a carga tributária. Indiretamente, não propriamente a carga tributária, mas aumenta o que eu chamaria de custo tributário. Ou seja, quando uma empresa vai fazer o cálculo do preço final do produto, ela tem que levar em conta todas essas divergências, todos esses problemas e toda essa insegurança. E certamente o fato de você ter um ICMS estadual e você ter o ISS municipal contribuem significativamente para essa complexidade tributária no Brasil, sem sombra de dúvida. Muito bom. Aqui o Wellington também pergunta como o cidadão pode ter acesso para saber quanto o município arrecada em tributos que permanecem no caixa do município. Essa informação está disponível? Quanto o município tem de arrecadação e quanto ele investe ou não? Existem informações que estão disponíveis em cada município, existem normas que regulamentam isso e que fazem com que os dados tenham que ser disponibilizados ao público. Cada município vai ter um instrumento próprio por meio do site ou por meio de solicitação de informações, mas pelo menos em tese os municípios têm a obrigação de fornecer os dados aos contribuintes. Então, Wellington, a gente não sabe qual cidade você está falando, mas vale a pena você conferir no website do município onde você reside se essas informações estão disponíveis. Se não estiverem, né, tem já legislações exigindo que, né, os cofres públicos sejam um pouco mais transparentes, então cabe você buscar e reivindicar também essa informação. Pergunta aqui do Almiro, do Rio de Janeiro: a taxa de incêndio é um imposto? Por que ele é pago separado? Taxas, tributos, você tem uma série de categorias. A taxa não é um imposto, mas é um tributo, é uma espécie tributária. Todas as taxas são cobradas ou em razão de no final das contas, em razão de um serviço público ou um poder de polícia que é feito. E no caso, é o poder de polícia, a taxa de incêndio é pela fiscalização, ou pelo menos em tese, pela fiscalização da adequação às normas de incêndio e pelo serviço de bombeiros. Então, respondendo muito objetivamente, é isso. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo aqui voou, a gente vai voltar a esse assunto de impostos, com certeza que rende muitas mais pautas para a gente, com certeza. E como a gente está no período de declaração do imposto de renda, você em casa, fique atento aí para saber
saber das regras, você tem que declarar ou não o imposto. Receita.fazenda.gov.br é o site que já está aí na sua tela para você ter todas as informações, baixar o programa, ele é bem didático, bem fácil, você pode fazer diretamente no seu computador em casa. Outro site que eu vou mostrar para você, tem mais informações sobre tributos, é o da Associação Brasileira de Direito Financeiro, que é o abdf.com.br, Associação Brasileira de Direito Financeiro. Informação na internet não falta para você se informar mais sobre os tributos todos que pagamos no nosso país e quem sabe também você pode aí se juntar ao Movimento Brasil Eficiente no assinabrasil.org para pedir aí que a simplificação seja feita o mais rápida possível. Agradeço então ao Roberto que participou pelo telefone com a gente. Bruno e João, muito obrigado pela participação. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. E aí a gente volta amanhã às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00:30 e 7 da manhã. Até o próximo Conexão Futura. Tchau, tchau. Passou rápido.